Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, Mestres do Spinjitzu, dessa vez do 9º episódio da 8ª temporada, Verdadeiro Potencial. Então vamos nessa, né? O episódio já se inicia com dois caras lá, né, coletando lixo pela cidade, comentando sobre a vitória dos ninja. Então eles escutam uma voz, né, de alguém dizendo, ela me chama. Eles se viram e veem uma figura bem familiar e assustadora, né? Eles saem correndo. Enquanto isso, na delegacia, o comissário é informado, né, de que a Harumi ainda não falou nada. E não é à toa que ela é chamada de o silencioso, né? Mas então, do nada, vem um caminhão em alta velocidade e bate com tudo na entrada da delegacia. Isso não é nada mais, nada menos do que uma referência ao filme Exterminador do Futuro, na cena em que o T-800 faz bem parecido, só com um carro, né? Ele bate lá com ele para invadir uma delegacia. E quem invadiu a delegacia justamente para buscar Harumi foi ele mesmo, o Lord Garmadon. Ele voltou. E tipo, nós só estamos vendo tipo alguns pedaços, né? Não estamos vendo o visual completo dele, porque os produtores quiseram manter a aparência do Garmadon escondida pelo máximo que desse nesse episódio, numa referência, né, ao filme Tubarão, de Steven Spielberg. E aí, né, beleza. Corta a cena lá pro gargarejo, né, que é o bar do Derek, e nós vemos os ninjas estão cantando The Weekend Whip, e o jovem Wu tá lá dançando também e tal. A Pixel vira pra Misako e diz que deve ser estranho pra ela, né, ver o Wu tão jovem assim. Ela, olha, o Wu sempre teve um espírito jovem, né? Pelo menos ele tá feliz. E aí a Pixel observa, né, que nem todo mundo tá feliz. A Misako nota o Lloyd parado num canto meio pra baixo. E ela diz, você gostava dela, né? Aí ele, e de que isso importa? E a Misako fala que era importante pro Lloyd. Tipo, machucados desaparecem, ossos se quebram e cicatrizam, mas um coração partido... Olha, Lloyd, lamente, mas não deixe que isso destrua. Se você enterrar o que há de bom em você debaixo de uma casca dura, você não vai ser melhor que a Harumi, vai ser que nem ela. E o Lloyd, ele diz, mãe, tem razão. Ele dá uma aliviada, né? Só que então ele olha pra TV e pede pro Derek desligar a música. Os ninjas que estavam cantando ficam, ô Lloyd, qual é? E aí, né, o Lloyd aumenta o noticiário e nós vemos a Gale Gossip, né? E o Derek parece que tem um crush nela, né? Mas enfim. A Gale tá dizendo que basicamente a delegacia de polícia foi invadida e a Harumi escapou. Pois é. E pelo câmera de vigilância, né, dá pra ver de relance alguém com 4 braços. Muito semelhante ao Lord Garmadon. Os ninjas ficam meio assim, tipo, ué, mas a gente não impediu o ritual? O que é que tá acontecendo? Mas não. O pessoal lá da polícia dá os depoimentos e sim, aparenta ser o Garmadon. Então, tipo, eles já pedem, né, pra que a Misako mantenha a salvo, né, num local seguro. E Derek fala que ele tem um AP de esquina na zona leste de Ninjago City. Eles podem usar como um abrigo, né. Então os ninjas vão pra delegacia, enquanto o Derek leva a Misako e o Wu pra o AP dele, né, que é como se fosse um QG do Ninja Marrom. O local tá uma bagunça, tem um pôster lá com corações da Gale Gossip. Mas é um lugar tranquilo e o Derek, né, tá ajudando a equipe. Mesmo que eles não precisem tanto dele, agora estão precisando. Então é bem bacana ver isso. Então, os ninjas chegam, né, perguntam para o comissário o que aconteceu. E ele explica que era o Garmadon que veio buscar Harumi. Mas ele estava diferente. Como se o que tivesse sido trazido de volta fosse a pior parte dele. 20 homens tentaram impedir o Garmadon, mas não deu certo. O comissário até tentou falar com ele, né, mas é como se não restasse nada dentro dele. E aí, tipo, o Lloyd do outro, não, você diga, o Garmadon e a Harumi devem ter deixado alguma pista, né, de pra onde eles foram e tal. Só que o comissário não pode mais ajudar, né? E aí o Lloyd diz, não, tudo bem, você já fez o que pôde, essa é a minha luta. E ele diz, não, Lloyd, essa é a nossa luta. Veja pelo lado bom, são só esses dois, né? E os outros filhos de Garmadon estão presos em Cryptarium, então tá de boa. Só que aí a Gale Gossip tá lá no jornal de novo, né, no noticiário, do lado de fora de Cryptarium, falando que aconteceu uma rebelião e a prisão agora está sendo controlada pelos detentos. Pois é, eles vão, né, expulsam o guarda-noble lá de dentro.
E a Harumi pede pra outra Violet fazer os preparativos, né? Pois os ninjas virão. Ela dá um discurso dizendo que que hoje ela não vai mais usar o nome de silencioso, nenhum deles vão se calar, pois o pai deles, né, retornou. E aí, tipo, os ninjas estão lá no Bounty, indo pra Cryptarium, mas eles ainda estão com o pé atrás, né? Pois se eles mal derrotaram os filhos de Garmadon da última vez, eles tinham a ajuda da polícia. Imagine agora, sem a polícia e com o Lord Garmadon do lado dos filhos de Garmadon. Eles precisam de outro plano, né? O Lord diz, não, eu tenho que lutar, eu já venci meu pai antes, eu faço isso de novo. Só que o Kai, né, e os dois dizem, não, isso é muito perigoso, Lord, você ouviu o comissário, ele não é mais o mesmo. Ele, olha, eu tenho que tentar. Só que os ninjas dizem, não, Lord, a gente precisa ficar longe de Cryptarium. Por favor. Ele, tá, mas o que a gente vai fazer? E aí, né, nós vemos o Garmadon no pátio da prisão. E ele tá lá lutando, né, contra alguns filhos de Garmadon, treinando a força dele. Então a Harumi revela uma coisa. A família, né, do Garmadon, o pai dele e o irmão, esconderam uma verdade do Garmadon. Ele tem tanto sangue Oni quanto sangue de dragão. Ou seja, ele pode criar e destruir. Então, olha, beleza. Na história da Amistar, que a gente viu lá no episódio 3 dessa temporada, né, que o primeiro mestre Espinjitzu é um híbrido entre humano e dragão. E que o Wu herdou a parte dragão do sangue, né, e o Garmadon herdou a parte Oni. Mas eles também são híbridos, já que o pai deles é um híbrido, né? Então, basicamente, o primeiro mestre Espinjitzu, o Garmadon, o Wu e o Lloyd são todos híbridos de Oni e dragão. A diferença é que o Wu herdou mais a parte dragão, já o Garmadon, né, herdou a parte Oni. Enquanto o Lloyd, né, é basicamente meio a meio. E aí, né, a Harumi revela pro Garmadon que ele também, que assim como os ninja, ele também pode liberar o potencial verdadeiro dele. Ele nunca liberou. E esse é um potencial, né, sombrio. Mas para fazer isso, ele deve superar o único obstáculo que sempre esteve no caminho dele. A única pessoa que sempre o atrapalhou. O filho dele, Lloyd. E aí o Garmadon fala pra Harumi trazer o Lloyd até ele, né? Só que ela diz, não, eu não preciso. Ele virá até nós. Enquanto isso, no Bounty, né, a Nia nota que, que tem alguma coisa errada, pois a navegação tá travada, né? Ela até tenta ajeitar, mas o Lloyd diz, ei, não, relaxa. A Pixel tá chamando todo mundo lá embaixo que ela tem um plano, então vem, você vai querer dar uma olhada nisso. E ela entra na sala, né, pergunta o que foi, só que os ninjas dizem, não, Nia, o Lloyd falou pra gente que o plano era seu. Então o Lloyd vai e tranca todo mundo lá na cabine, né? Eles, não, Lloyd, o que você tá fazendo? Ele, eu vou enfrentar meu pai. Eles, não, deve ter outro jeito. Ele, olha, eu tenho que fazer isso sozinho. E aí, né, ele corre, vai mexendo lá. Ele chama o Ninja Nightcrawler lá na cidade, que tá no esconderijo. E lá pelo comunicador ele diz, não, Lloyd, você não precisa fazer isso. O que é que o Wu diria? Você não é assim. O Lloyd ignora eles, né, vai até um armário de suprimentos, pega um paraquedas e uma foto dele com o pai, né, e salta do Bounty. E aí ele cai dentro do Ninja Nightcrawler, né? E vai rumo a Cryptarium. O Cole usa o soco terrestre dele com os braços de lava pra derrubar a porta. E aí eles percebem, né, pelo computador de bordo, que o Lloyd tá indo pra Cryptarium. A Nia não consegue mudar a rota, pois o Lloyd travou a direção, né? E o Zane tenta reverter isso. Eles falam com o Lloyd pelo comunicador do Ninja Nightcrawler, mas ele diz, não, isso acaba agora. E ele destrói, né, os comunicadores para não falar com a equipe. E aí ele para bem na frente da prisão e diz, pai, saia daí e me enfrenta. E aí a Harumi, né, vendo lá o sistema de câmeras de Cryptarium, resolve transmitir para que Ninjago inteira veja o que está acontecendo. Ela quer mostrar a todos qual é o verdadeiro poder. Então, né, em toda Ninjago, várias telas começam a exibir imagens ao vivo do Lloyd entrando na prisão, né? O Zen consegue recuperar a navegação do Bounty, mas eles veem, né, que o Lloyd está na TV. O Kai deduz que é porque a Harumi quer que eles vejam o que vai acontecer. Então Garmadon finalmente aparece, né, e diz pro Lloyd que foi tolice ele vir ali. E aí, né, o Lord de Garmadon aparece, e esse é o visual dele agora. Pois é, dá pra ver até um osso assim do lado de fora, uma costela, sei lá. E aí ele fala, você mudou. E o Lloyd, você também, pai. Eu não quero lutar com você, você não é assim. E o Garmadon começa, né, a atacá-lo, dizendo, o novo eu é assim, sim.
E aí o Lloyd nota, né, que o Garmadon tá disparando umas rajadas destrutivas de energia. E ele, peraí, você tem poder? Não, enfim, olha, o meu pai tá em algum lugar aí dentro. Eu te salvei antes, eu vou fazer isso de novo. E o Garmadon lá, não há nada, não há mais nada para se salvar. E ele começa a lutar contra o Lloyd, né? E ele diz que interpretou vários papéis ao longo da vida dele: filho, irmão, pai, marido, professor. Mas só um desses papéis foi chamado de volta, né? Trazido de volta: o Destruidor. E aí, né, ele continua atacando o Lloyd e a Harumi revela que é a luta, né, que estimula o poder do Garmadon. Ele tá encontrando o potencial verdadeiro dele lutando contra o Lloyd. E o Lloyd tá lá, pai, não faz isso, a Harumi tá te usando como um peão. Ele, não, você que é um peão das suas próprias esperanças tolas. E aí nós estamos vendo, né, uma luta do Lloyd, que tem o poder elemental da energia, contra o Garmadon, que tem o poder elemental da destruição, né. E ele vai, ataca o Lloyd e tal, segura ele assim, ele, você não me machucaria, eu sou o seu filho. E o Garmadon solta um, eu não tenho filho. Ele dá um socão no Lloyd que atravessa 3 paredes e é jogado bem longe, lá pra fora de Cryptarium. E aí, né, nós vemos que o Garmadon desbloqueou o potencial verdadeiro dele. A Ultraviolet comenta, né, que todo mundo em Ninjago City tá em pânico, e a Harumi diz, não, deixe o Lloyd viver, para que ele veja o pai dele reinar. Chame todo mundo, invadiremos Ninjago City pela manhã. Está na hora deles conhecerem o seu novo imperador. E aí, né, nós vemos os filhos de Garmadon sorrindo atrás do imperador Garmadon. Enquanto isso, o Lloyd está rastejando lá na areia, né, todo fraco. E a foto que ele tinha carregado, né, do pai dele com o pai foi levada embora pelo vento. Assim se encerra o episódio. Nossa, gente, que episódio sombrio, na moral. O Lloyd foi totalmente espancado, velho, pelo Garmadon. E aí que tá. Vamos lá para algumas curiosidades, né? O Tommy Anderson, os irmãos Hageman comentaram que o idealismo desse episódio é como se fosse o lado jovem do Lloyd contra o lado adulto do Garmadon, né? Só que o Garmadon meio que é um adulto que esqueceu os sonhos dele, enquanto o Lloyd ainda tem toda essa bondade, esse espírito jovem, né? E outra, durante a luta ficaram, né, alguns, como se fossem uns fragmentos de energia em volta do Lloyd cada vez que ele era atingido pelas rajadas destrutivas de energia negra do Garmadon, né? Olha, isso aí foi uma representação visual do elemento dele, né, o elemento da energia, tentando protegê-lo. Ou seja, o elemento do Lloyd tentou protegê-lo das rajadas destrutivas do Garmadon e de possíveis golpes fatais. Pois é. O Mark Oliver, né, que é quem dá a voz ao Garmadon lá, que é o dublador americano, né, do Garmadon, ele comparou a volta do personagem com o personagem Frankenstein de Mary Shelley, né, lá da obra original. Inclusive, eles, os roteiristas, discutiram várias referências literárias em relação ao Imperador Garmadon, né. E nesse episódio nós tivemos algumas referências a outros da série. Por exemplo, o episódio 10 da primeira temporada, né, que foi o Ninja Verde, onde o Kai se trancou lá numa cabine do Bounty para lutar contra o Garmadon enquanto tentava desbloquear o potencial verdadeiro dele. Nesse episódio foi o Lloyd que prendeu os ninjas na cabine do Bounty enquanto ele ia enfrentar o Garmadon, só que ele não sabia que ao fazer isso ele estaria ajudando indiretamente o Garmadon a desbloquear o próprio potencial verdadeiro. Nós também temos referências ao episódio 12 da segunda temporada, né, que é o retorno do Overlord, onde o Lloyd teve que enfrentar o pai. Inclusive, essa é a terceira vez que o Lloyd se machuca sério nessa série, né? Tipo, a primeira foi no episódio Retorno do Overlord, quando ele ficou com a perna machucada, né, por causa da luta, e aí ele fica mancando durante o final da segunda temporada. Depois teve o braço dele que se machucou ainda nessa temporada, acho que foi no episódio 5 ou foi 6. Foi mais ou menos nesses episódios mesmo. E nós também tivemos referências à sétima temporada, As Mãos do Tempo, né? O primeiro episódio, que o Wolf foi afetado pelo soco do tempo do Acronix e sofreu os efeitos, né, durante a temporada inteira. E o Lloyd meio que vai sofrer algumas consequências, alguns efeitos dessa luta que ele teve com o Garmadon.
E também, né, tivemos, obviamente, a referência de que o Lloyd foi enfrentar o Garmadon sozinho, que foi a mesma coisa que o Wu fez com a Chronix, e foi o erro do Wu, né? Nesse caso, foi o erro do Lloyd, que contrariou exatamente o que ele disse no episódio 4 da temporada anterior, que ele disse que o erro dele e do Wu foi ir lutar sozinho, quando devia estar lutando junto com os amigos. E foi justamente o que o Lloyd fez nesse episódio, ele trancou os amigos e foi lutar sozinho. Por isso que ele tomou um sacode. Mas enfim, gente, essa foi a review, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam ativando para não perder nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima com o final dessa temporada. E é isso, tchau! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.